Glória a Deus, exaltado é o nome santo do nosso Deus. Quantos podem levantar a sua mão para o céu e dizer glórias a Deus? Maravilha, tome o seu assento, por favor. Glória a Deus, a presença do nosso Deus está operando neste lugar, amém, irmãos? Nós podemos perceber, sentir que o nosso Deus está operando em nosso meio, amém? Glória a Deus. Quantos estão sedentos pela palavra do Senhor? Glória a Deus. Vamos então abrir a Bíblia, por favor, no livro do Evangelho de João, capítulo 6. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 68. Glória a Deus. João, capítulo 6, versículo 68. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Você já encontrou? Amém? Glória a Deus. Vamos ler então. João 6, 68. Simão Pedro lhe respondeu. Isso mesmo. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Observe o 69. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? Deixa eu ler novamente, 68, diz assim: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Versículo 69. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Levanta a sua mão com expectativa e diga assim: Deus, fala comigo, porque eu vim a este lugar para aprender de Ti, ouvir a Tua voz e ser transformado pela Tua palavra, em o nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, nós estamos saindo de uma campanha que foi surpreendente. Nós estivemos 12 dias na igreja, né? E confesso que no começo ficava imaginando como seria esses 12 dias diretos, né? Mas passou tão rápido que a gente nem percebeu, né? Dava vontade de continuar mais ainda. Mas hoje é a continuação, amém? Porque essa glória que está entre nós, esse Deus Todo-Poderoso que está fazendo milagres aí, amém? Glória a Deus, Ele vai continuar o ano inteiro. Eu tenho para mim que esse vai ser o ano mais fantástico das nossas vidas, amém? Glória a Deus. O problema é que tem gente que só acredita no final do ano. Ele fala: poxa, pastor, verdade que foi mesmo um ano, né? Mas eu já acredito desde o início, amém, irmãos? Desde o início eu estou vendo aí no Espírito que o Senhor vai nos dar um tempo maravilhoso, amém, irmãos? Hoje de manhã nós estivemos ouvindo uma palavra, a pastora Patrícia ministrou sobre alvo, né? E eu gostei, né? Gostei muito do tema. E no culto em francês, agora há pouco, o Nicolas ministrou sobre olhar firme para Jesus, né? Fixer les yeux sur lui, sur Dieu. E aí eu falei assim: poxa, é interessante que está tudo indo, né, em sequência. E eu vou ministrar sobre direção. Cadê meu filho? O panou aí. Eu vou ministrar sobre direção, isso. Então, tá todo mundo no mesmo espírito, né? Todo mundo. E hoje teve uma irmã francesa que falou assim: pastor, hoje pela manhã eu fui numa igreja e lá estava ministrando sobre alvo também, sobre olhar para Jesus. Eu falei: vamos obedecer o papai, né? Vamos deixar ele falar. E eu quero falar sobre direção, irmãos, porque eu acredito que isso é importante para começar o ano. Isso é importante para tudo que a gente vai fazer, ter uma boa direção, né? É muito ruim quando a gente tem algo para fazer e não tem um plano, né? Quando a gente tem algo para fazer e a gente não sabe nem como começar. E eu acredito que a direção, né, ter uma direção, saber o que estamos fazendo, saber para onde nós estamos indo é muito importante, né? Quantos aqui acham que isso é importante?
Amém? Glória a Deus. Então, observe que em tudo, o Senhor nos dá direção. Tudo que nós precisamos, o Senhor nos dá direção. E, portanto, eu acredito que tem muitas pessoas no mundo que vivem sem direção. O que é viver sem direção? O tempo passa, o ano passa, os meses passam, a vida dele passa e ele não tem um propósito, uma direção a seguir, não tem um plano de vida, não é alguém que faz como a gente, né? Faz os pedidos de oração e a gente fixa um alvo, né? Não, pessoas que simplesmente deixam a vida dele rolar de qualquer jeito. E o primeiro problema de alguém que faz isso é uma pessoa que nunca vai viver a 100%. Você nunca vai conhecer você vivendo a 100%. Sabe, você observa que as maiores competições, os maiores competidores que existem, né, no mundo, eles conquistaram aquele troféu, ou ganharam aquele campeonato, porque eles tiveram uma inspiração de viver aquilo, né? Viveram aquilo a 100%. Tem pessoas como o corredor mais rápido do mundo, o Usain Bolt, né? Ele decidiu ser o homem mais rápido do mundo, né? E começou a treinar, a gente fala assim, poxa, saiu e... Não, ele treinou, até ser o homem mais rápido do mundo, amém? Então, o fato de ter uma direção, de ter um desafio, né? De ter um alvo, eu quero chegar até tal lugar, vai fazer com que você se aproxime daquilo que você é a 100%, certo? Porque todas as pessoas que decidem, observe bem, todas as pessoas que decidem viver a 100%, ela marca a história. Não importa, irmão, tem pessoas que não tinha nada para dar certo, mas ela aceitou um desafio e foi até o final, certo? Os maiores guerreiros que existem, né? Os homens que libertaram países, que conquistaram povos, né? Que desbravaram partes do mundo, todas essas pessoas ouviram um desafio, né? Viu um desafio e foram até o final, amém? Então, direção é importante por isso, porque alguém que não tem direção, nunca vai viver a 100%, nunca vai se conhecer a 100%, sabe? Talvez você poderia estar no lugar do Bill Gates, por exemplo, né? Talvez você poderia estar no lugar do Messi, né? Talvez você poderia estar no lugar de uma pessoa famosa, né? Talvez, porque você não decidiu fazer isso, certo? Talvez você poderia estar no governo de uma nação, ou talvez você poderia estar em um lugar de medicina, um lugar de juiz, né? Porque você talvez não decidiu fazer isso, né? Agora, todo mundo que decide consegue, é isso que eu acho interessante. Pastor, mas e a idade? Não importa a idade, né? Porque quem decide consegue chegar até o seu objetivo. E então, para mim não começo pela decisão, mas começo pela direção, certo? Porque talvez se os seus olhos se abrirem e falar assim, não, já sei o que é, você decide, você vai. Mas enquanto você não tem uma visão, né? Enquanto você não tem um alvo, você vai ficar o quê? Desanimado, falar assim, poxa, né? Imagina, vamos colocar uma pessoa aí de 15, 16 anos, né? Ou até os 18 anos, um jovem, né? Um jovem que com toda a sua força, com toda a sua inteligência, com todo o seu vigor, ele tem uma visão de ser uma nação, de ser o presidente de uma nação, de ser uma pessoa influente na nação, um político influente, um médico influente. Esse jovem decide, cria um plano na sua mente e naturalmente ele vai chegar lá. Por que ele vai chegar lá? Porque ele vai olhar para aquilo todos os dias, ele vai pensar naquilo todos os dias, ele vai trabalhar por aquilo todos os dias, amém? Porque quando nós decidimos fazer uma coisa, não sei se já aconteceu com você, mas eu já decidi fazer uma coisa e falei, eu não vou parar até eu terminar. Alguém já fez isso alguma vez? Fala assim, não, eu tenho um desafio aqui,
na minha casa ou no trabalho, eu falo assim, eu só paro quando eu terminar. E a gente consegue ou não consegue? Então isso é por causa de um alvo, uma decisão. Você fala assim, olha, eu saio de casa hoje com esse objetivo, com essa direção. Eu quero chegar até esse ponto, né? Então isso é importante, porque talvez isso aí vai desbloquear você. E olha, irmão, se Deus desbloquear você, eu fico até imaginando, né? Sabe essa glória que vem, assim, que pega a gente no altar aqui, essa glória tem o poder de desbloquear. Se Deus desbloquear você, você muda a história da sua vida. Não é que Deus vai... A gente muitas das vezes fica pensando, sabe, sobre as bombas nucleares, onde existe poder, lugares que existem poder, né? Poder da energia, o poder da água, o poder do ar. Existe um poder muito grande em você, que talvez você ainda não descobriu, certo? E se você descobrir, muda tudo. Você sabe que o pior problema de uma pessoa é o desânimo. Por que o pior problema é o desânimo? Porque o desânimo tira a criatividade, o desânimo tira a força, o desânimo tira a ação do homem, né? Por isso que o inimigo trabalha para desanimar, certo? Só que aqui na igreja a gente está destruindo o desânimo, né, João? O desânimo aqui cai por terra em nome de Jesus. Por quê? Porque se o Senhor, o Espírito Santo, conseguir tirar o desânimo da gente, o que vai acontecer? Nós vamos ficar firmes, nós vamos ficar fortes, nós vamos... Irmão, você tem uma criatividade dentro de você que se você usar, né? Eu não sei porque que eu estou falando, não está no esboço a questão de criatividade, né? Mas tem uma criatividade em você. Tem gente, eu tenho um amigo meu no Brasil, por exemplo, que ele inventa de vender espetinho, daqui a pouco vira restaurante. Por quê? Porque ele tem uma criatividade extraordinária, né? E talvez você é uma pessoa que tem uma criatividade assim, e você está preso dentro do desânimo, você está preso porque você está de cabeça baixa, você está preso porque os seus olhos estão fechados. Mas se você decidir, você muda a história da sua vida, da sua família, né? Muda a história da igreja, muda a história da nação, porque uma pessoa que decidiu fazer isso, às vezes homens mudaram a história, mulheres mudaram a história, por causa de uma visão. Ele abriu os olhos, falou, não, o caminho é aqui, vamos, certo? Então essa direção, né, se você dá uma olhadinha na vida de Davi, observe que o segredo de Davi era essa visão ampla. Ele tinha uma visão, ele vivia dentro de uma direção de Deus muito forte. Tudo que ia fazer, todo mundo estava se preparando, e ele falava, não, primeiro eu vou orar, né? Ele ia para uma tenda, ficava lá escutando a voz de Deus, orava, esperava no Senhor. Isso podia durar um dia inteiro, ele ficava lá, e de repente Deus falava com ele, pode ir para a guerra, ou então pode ir para conquistar essa nação, ou pode fazer isso, ou pode fazer aquilo. Então Davi pegava aquela direção, e você pode ler, irmão, pode ler 1 Samuel, certo? Pode ler no livro de Crônicas. Davi não perdeu nenhuma guerra, não perdeu nenhuma guerra, ele estando na guerra não perdeu nenhuma. Sabe por quê? Porque ele tinha direção. Quem tem direção não perde guerra, não perde. E é isso que falta. Por que isso falta para nós? Falta essa direção, certo? Quem é que gosta de perder? Graças a Deus, Deus me livre, né? Ninguém gosta de perder. Então você está descobrindo o segredo. O primeiro segredo para não perder é ter direção. Se você está direcionado por Deus, você vai vencer seus desafios. Você vai vencer a sua saga, vai vencer a sua batalha, né? O problema, irmão, observe bem, nós estamos dentro de um contexto, certo? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá, né? Vocês estão aí, né? Fico pensando, será que depois dessas cadeiras aqui tem alguém lá? Com aquele silêncio assim, né? Irmãos, se você tomar essa decisão, que nem Davi, de falar assim, poxa, Deus, eu quero uma direção. A campanha foi um marco para isso, né? Senhor, me dá uma direção. Aí você fala assim, poxa, agora eu tenho a direção, certo? E qual é a direção, certo? Eu vou, por exemplo,
como alguns irmãos colocaram no propósito, eu vou tirar os meus documentos. Pronto. Qual é a sua visão agora? Você pode até, se me pedir, eu até mando para você uma xerox do meu documento. Você fala assim, eu vou ter uma igual, vou ter uma igual, vou ter uma igual, vou ter uma igual, vou ter uma igual. E você, olhando para esse alvo, você alcança. Certo? É o que a Bíblia diz, que quem busca, ele encontra, não é isso? Quem bate, a porta se abre. Ou seja, já está condicionado, é se você buscar, você encontra. Se você bater, a porta se abre. Então, o que falta, né? Deixa eu perguntar para você, certo? Você respondendo, vai abrir a sua visão espiritual. O que está faltando então para você conquistar o que você almeja? Está faltando Deus fazer alguma coisa? Diga não. Está faltando você fazer alguma coisa? Diga sim. Está faltando você fazer alguma coisa. Porque se você decidir fazer, você já fez. Olha que coisa fácil, né? Se você decidir fazer, você já fez, né? Já conquistou. Pastor, se eu quiser fazer uma casa, eu consigo fazer uma casa? Se você decidir fazer, você já fez, certo? Pastor, se eu quiser fazer um prédio, eu consigo? Consegue, certo? Se fazenda, consegue, certo? Fazer um menino, uma família, consegue. Casa, Thaís não quer não. Você está entendendo, irmão? Se você decide, você consegue. Então o desânimo, voltando ao que eu estava falando, o desânimo é uma prisão. Por que o desânimo é uma prisão? Dentro desse contexto mundial, esse contexto secular que nós estamos, olha, eu tenho um emprego, eu tenho uma casa, eu tenho roupa, eu tenho comida e eu fico ali, certo? Eu fico entre essas 4 coisas: durmo, como, trabalho, transporte, durmo, certo? E vou rodando ali. Só que Deus quer te dar uma direção, porque todo ser humano tem um propósito. Toda pessoa que vive dentro desse ciclo, ele desanima, certo? Por quê? Irmão, quando chega sexta-feira, vou falar uma coisa aqui que acontece com todo mundo. Sexta-feira que você foi para o mesmo lugar, trabalhou, voltou para casa, comeu o mesmo feijão com arroz, e voltou, foi de novo, voltou para casa. Quando chega sexta-feira, você já está desanimado. Você está cansado, está desanimado. Agora, meu filho, quando você, vou falar, quer ver o crente está animado? Comprei um lote no Brasil. Segunda-feira ele vai para o trabalho, comprei um lote no Brasil. Terça-feira comprei um lote, quarta-feira comprei um lote, na sexta-feira, daqui uns dias eu termino de pagar o lote. Está animado. Por que ele está animado? Porque ele tem uma visão. Ele nem está vendo o lote, ele está vendo a casa no lote. É assim ou não é? Comprei uma chácara no Brasil. Ele já está vendo a chácara, está vendo os bois, está vendo as galinhas, ele está vendo lá. Mas alguém que não tem propósito nenhum, certo? Que não está comprando nada, que não está vendendo nada, que não está indo em direção nenhuma, o que acontece com ele? Desanima. A vida, ele fica como se a água levasse ele, trouxesse ele, levasse ele, trouxesse ele. A pessoa perde a vivacidade, perde a força, mas a criatividade continua lá dentro, certo? E Davi foi um homem que viveu isso intensamente. Ele ouvia a voz do Senhor, e Deus falava com ele: Davi, conquiste aquela terra. Ele ia lá e conquistava aquela terra. Davi, toma posse da cidade de Jerusalém. Ele foi lá e tomou posse da cidade de Jerusalém. Traz a Arca da Aliança. Ele foi lá e trouxe a Arca da Aliança. Destrói os filisteus. Ele foi lá e destruiu os filisteus, porque ele tinha uma direção, certo? Você precisa ter uma direção. Agora você quer ver forte? Foi Salomão. Salomão era uma pessoa igualzinho você, cheio de sonhos, cheio de sabedoria. E sabe o que Deus deu para Salomão? Uma direção. Quando ele sentou no trono, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Em 7 anos, ele viveu o melhor que um homem no mundo podia viver. Ele teve ouro, teve prata, teve tudo. Foi o homem mais rico do mundo. Em 7 anos ele viveu o propósito do Senhor intensamente. Ele construiu o templo, construiu
a casa dele e fez tudo com excelência. Enquanto ele tinha o propósito, acabou o templo. Salomão começou a desanimar. Já chega dessa comida, já chega até a música dele, que ele estava ouvindo, ele já não queria ouvir mais, porque ele não tinha para onde ir, não tinha mais o que fazer, não tinha mais. Ele era um homem sábio, ele tinha todas as riquezas, visitou, já tinha conhecido todo mundo, e agora ele está em casa e fala assim: o que eu tenho que fazer? Ele começou a desanimar. E todo mundo que desanima, que para de buscar alguma coisa, agora as coisas começam a buscar ele, não é isso? E então ele começou a idolatria, foi se perdendo, orgulho, foi deixando, até ele cair. Mas você não vai cair, né? Talvez você já está que nem Salomão, é ouro puro na sua casa, não sei. Talvez você está nesse contexto de, poxa, se eu parar hoje. Mas em muitos casos não é assim. A gente desanima, é porque a gente está decepcionado com alguma coisa. A gente desanima, a gente perde direção, é porque a gente tentou uma vez e não deu certo. Irmão, mas isso tem que acabar, sabe por quê? Porque o Senhor não falou para a gente tentar, Ele falou para a gente conseguir, certo? Nós somos vencedores porque a gente bate na porta até a porta se abrir. E nós precisamos ter essa direção de que nós não podemos parar. Eu fico bravo, fico louco, tem gente que fica até chateado quando eu falo. Irmão, não é normal o crente dar uma parada. Fala assim: eu vou dar uma parada e depois eu volto. Não pode parar. Não tem base bíblica para isso. Não, eu vou dar um tempo e não existe base bíblica para isso. Nós temos que ter uma direção, a direção de que o Senhor vai nos levar sempre, certo? Sempre para fazer mais. Se hoje foi uma alma, amanhã vai ser 2 almas. Se hoje foi uma pessoa liberta, amanhã vai ser 2 pessoas libertas. Você não sente raiva quando você vai conversar com um crente e ele está assim: há um tempo atrás eu falava em língua, era tão bonito. Não dá vontade de esganar? Né? Você fala assim: poxa, mas irmão, por que você não vai? Não, vai naquele tempo, hoje eu dei uma parada. Não é normal, filho. É normal? Não é normal. Não é normal. Não é normal a gente desanimar, não é normal a gente parar, porque aquilo que nos motiva não são as coisas. Eu vou te dar no texto aqui, ó, olha aqui para você ver. Olha aqui para você ver. Que aquilo que deve nos motivar não é as coisas. Observe que Pedro respondeu para Jesus: para quem nós iremos? Ele não disse coisa, ele não disse para que cidade nós iremos, ele não disse para que país nós iremos, ele disse para quem nós iremos. E é essa a revelação que nós precisamos entender. Aquilo que nos motiva não é coisa, aquilo que nos motiva é pessoas, não é coisas, porque as coisas vão passar. A Bíblia diz que as coisas vão passar. Não, para onde eu irei, né? Para que lugar eu irei? Se bem que Cristo é um lugar onde nós moramos, né? Mas ele fala com propriedade: para quem nós iremos? Qual é a pessoa que vai nos segurar? Qual é a pessoa que vai nos amparar? E essa pessoa é Jesus. Jesus é um fogo consumidor dentro de nós. E as pessoas estão apagando esse fogo, irmão, apagando essa chama dentro deles. Não, eu vou, aí para, irmão, para. Eu posso falar, gente? Pode, né? Que vem assim, pode falar, né? Falo com respeito, mas falo com autoridade e ousadia. Todo mundo que para, irmão, começa a beber, começa a fumar. Todo mundo que para, o telefone dele não para. Parou de buscar a Deus, pornografia vai entrar. 80% das pessoas, 80%,
das pessoas que existem nesse planeta, 80%, pastor, é comprovado, 80%. Olha a pornografia, 80%. Sabe por quê? Estão paradas. Mas esse ano você vai viver tão corrido, irmão. Você faz parte dos 20%, né? Você faz parte dos 20% que não bebe, 20% que não fuma, 20% dos que não prostitui, que não adultera, que não vive uma vida de ocultismo. Você faz parte dessa vida. Sabe por quê? Sabe como conseguir? Porque as pessoas falam assim: não tem jeito, tá para tudo quanto é lado. Tem como conseguir. É só você ter uma direção, ter um foco. Quando você tem um foco, irmão, não tem tempo para outra coisa. Não tem tempo. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, eu falei assim: olha, é tão bom a gente ir para a obra de Deus, é tão bom a gente gastar tempo. Irmão, a gente às vezes está conversando, sabe aqueles momentos que você está sentado no sofá e está só você e a sua esposa, a gente começa a falar de igreja. E eu falo assim: poxa, por que a gente está falando de igreja? É porque a obra de Deus está dentro de nós. Aleluia. E sabe por que isso é bom? Porque a obra de Deus, Rejânia, ela preenche os espaços. Não tem lugar para outra coisa. Você quer o segredo para uma vida saudável? Obra de Deus. É a vida com Deus. Não tem espaço, irmão. Olha, o pecado não alcança a gente. Não alcança. Porque ele não tem força para correr na velocidade que a gente está. Quando nós temos uma direção, a pessoa que ela é envolvida pelo pecado. Mas se a pessoa que está caminhando em direção ao alvo, o pecado não vai entrar na frente dela. Não tem tempo, filho. Não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, não tem tempo para entrar em tentação, para dar lugar para a tentação. Não tem tempo para ser envolvido pelas coisas desse mundo. Por quê? Porque você está engajado na obra. Só que tem muita gente pensando que esse negócio de se engajar na obra é uma prisão. Não é. A obra de Deus não é uma prisão. A obra de Deus é uma libertação. Porque o que prende, irmão, a gente não é a salvação. O que prende é o pecado. E é uma grande mentira. Que o mundo fala assim: rapaz, seja livre, para de ir para a igreja, larga a mão de ser bobo. Isso não é ser livre, irmão. Ser livre é você fazer a obra. Porque alguém que não faz a obra, naturalmente ele está preso no pecado, está sem direção, sem criatividade. Mas não, irmãos, os crentes que eu conheço, os crentes da CPAD de Paris, tudo estão, peito para cima, olhando para cima, aleluia, com o peito aberto, caminhando em direção a Cristo, olhando para a obra do Senhor, para o autor e consumador da nossa fé. Ele é que nos dá a direção, é Ele que nos dá a direção. Vou falar como é que o inimigo faz, só se você dá glória a Deus para parar. Vou te explicar como é que o inimigo faz. Primeira coisa que ele faz, ele chega na gente assim, de manhã, e fala assim: vai na igreja não, rapaz, hoje não. Tá cansado, tá quentinho aí, né? Fica aí. Tá frio lá fora e tá quentinho aí debaixo do edredom, fica aí. Aí o cara fala assim: verdade, né? Eu mereço esse conforto. Ele fica uma vez, fica lá. Vai fazer o que o dia inteiro? Coisa mais estranha, né? Você não ir na igreja, coisa mais estranha. Aí ele fica lá, não faz nada, né? Talvez nesse dia pode até ser normal. No outro dia, segunda-feira, terça-feira, que o cara tá fraco, né? Aí vem as tentações. Vem uma tentação, vem outra, uma do trabalho, outra, né, com adultério e tal, prostituição no telefone, né? Parece tudo quanto é lado. Aí mancha a mente da pessoa, certo? Estou falando para você mais ou menos como é que acontece. Quando chega domingo ele nem lembra mais que tem igreja. Sabe por quê? Porque a mente dele já foi corrompida, já precisa de libertação. Aí o pastor manda mensagem, que ele não é besta, o pastor não é bobo não. O pastor já manda mensagem lá: tem culto domingo, meu filho. E ele, bum! Rapaz, onde é que eu estava com a cabeça que eu não fui na igreja? Mas aí domingo de manhã, irmão,
inimigo vai lá de novo. Você precisa entender as coisas, certo? Ficar em casa, às vezes você fala assim, é só um culto que eu vou faltar. Não é só um culto, é a sua visão espiritual. A igreja não existe por acaso. A igreja é um lugar aonde nós fazemos a obra. A igreja é um lugar aonde nós nos renovamos as nossas forças. A igreja é um lugar onde nós afiamos as ferramentas. A igreja é um lugar onde nós compartilhamos as coisas. E você volta para segunda-feira trabalhar, você volta com força, volta com coragem, volta com determinação. Mas aquele que não tem propósito, que não anda com Deus, ele só vai diminuindo a força, vai ficando cada vez mais fraco. Mas Davi não era assim. Mesmo sendo rei, ele dizia: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Mesmo estando bem, mesmo estando num lugar de descanso, ele dizia: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E uma das vezes ele falou assim: Davi, já que você olha, você já venceu todas as guerras, então eu quero que você faça uma coisa para mim. Ele: o que é? Eu quero que você dê uma olhadinha para cuidar bem da vida, da família de Saul. E ele falou: sim, senhor, eu vou obedecer. Foi Deus que mandou, irmão. Sim, senhor, eu vou obedecer. Eu quero abençoar pessoas da família de Saul. Mandou buscar o Mefibosete, 2 Reis capítulo 4. Quantos estão entendendo? Porque ele estava fazendo uma obra. Ele decidiu abençoar. Deus, eu não estou fazendo. Não, prepara as pedras, porque o seu filho vai reinar no seu lugar. Porque se parar, a vida é destruída. Amém? Bate no peito assim, para você não incomodar o seu irmão. Fala assim: eu não posso parar. É um conselho para você, meu filho. Não é só pastor que faz isso, não. Qualquer pessoa que parar, morre. Qualquer pessoa. Parou, morre espiritualmente. Parou de buscar Deus, parou de cantar, parou de ir na igreja, morre espiritualmente. Pastor, e qual é o objetivo disso, irmão? É porque o Senhor, quando vir buscar, Ele quer encontrar uma igreja viva. Quando o Senhor voltar, Ele quer encontrar uma igreja viva. Amém? Ele quer encontrar uma igreja viva. E a nossa direção, olha, isso aqui, eu deixei essa parte aqui para o final, que é para você ficar ainda mais animado. A direção que Deus dá para a gente, nem sempre é uma direção fácil. Nem sempre. E é aí que tem muitos crentes que não entram, não vai, né? De vez em quando Ele manda a gente para a cruz. De vez em quando Ele manda a gente para algumas batalhas que a gente não quer ir. Você já imaginou que nem o Davi? Ele estava lá dizendo assim: poxa, rapaz, bênção pura, vai ser essa semana já, o cardápio vai ser picanha na segunda-feira, vai ser frango, peixe, está chegando as bênçãos, tudo aí. E Deus fala assim: não, eu quero que você vá para a guerra. Não, Deus, não, eu quero que você vá para a guerra. E ele tinha que pegar o exército e ir para a guerra. 3 meses, 4 meses, 1 ano para conquistar uma nação. Depois ele voltava. Quantos estão entendendo? Agora imagina o nosso mestre. Vamos aqui para o nosso mestre, para a gente não ficar só em Davi. Imagina para o nosso mestre. Olha, você vai lá na terra. Nosso mestre Jesus, lá na terra. Seu ministério vai durar 3 anos. Você vai pregar, você vai curar os enfermos, você vai expulsar os demônios. Vou te dar algumas coisas legais para você fazer, como andar sobre as águas, né? Multiplicar os pães. Isso aí é bem legal, caramba, eu queria fazer. O negócio da água aí eu queria. Mas olha, ele sabia. Sabe o que é isso? Deus fala assim: olha, a direção hoje é essa. Ele sabia. A direção para esse tempo é: você vai caminhar em direção à crucificação. É aí o crente desanima na hora, né? Só que é o caminho que Deus preparou para nós, certo? É o caminho que Deus tem para nós. E o caminho de Deus sempre é melhor. É ou não é, gente? O caminho de Deus sempre é melhor. Por quê? Enquanto você está lá, Deus, eu vou receber a vitória, eu vou ganhar a minha bênção, eu vou alcançar, você está animado. Aí quando Deus fala assim: olha, eu quero que você deixe tudo isso aí e vai lá na casa do irmão José,
José, que está lá no bairro lá, e vai de bota, porque a casa dele mora lá, né? Não tem calçamento, vai lá para visitar ele. Aí você fala, já desanimei desse negócio de direção de Deus. Você está entendendo, gente? Porque não é o que está do lado de fora, é o que queima do lado de dentro. Certo? É o que queima. É por isso que eu fiquei tão animado com essa campanha, né? Até conversando com um dos irmãos, falando assim, pastor, os irmãos vieram por sede de Deus, porque não tinha café da manhã, não tinha comida depois, e os irmãos vieram por sede de Deus. Eu achei isso maravilhoso. Eu falei assim, é Deus que está chamando a gente, é Deus que está direcionando a gente. Amém, irmãos? E eu vou te falar uma coisa, esse ano eu estou animado para caminhar, sabe por quê? Não porque Deus vai fazer, porque Ele já fez, certo? Agora, qual o segredo para a sua vida? Não importa quem está ouvindo o que eu estou dizendo, aqui ou lá na internet, em qualquer lugar, ouvindo esse vídeo em outro lugar, é você tomar uma decisão, a sua vida é transformada. É só você olhar e falar assim, olha, eu quero, eu vou, Senhor, eu vou, me chama que eu vou, pronto. A partir de amanhã tudo começa a mudar na sua vida. Eu lembro, irmão, até os meus amigos falavam assim, quer dizer que a gente não vai ser amigo mais não? De tanto que eu mudei, né? Eu falei, rapaz, claro que a gente vai ser amigo. Ele falou, mas é que parece que você mudou, né? Porque quem aceita o propósito de Deus, ele muda mesmo. Ele muda, é outra direção agora, meu filho, é outra, mas vai ser o melhor. É o melhor para a sua família, é o melhor para a sua vida, é o melhor para a sua profissão. Irmão, para o Senhor pegar uma pessoa do zero hoje, e colocar ele para gerenciar uma multinacional, uma empresa multinacional, não é nada para Deus. De vez em quando eu passo tempo ouvindo os testemunhos das pessoas, desses empresários famosos do Brasil. As pessoas começaram do zero, e falou assim, Deus, ó, se o Senhor quiser usar, olha aqui, ó, eu, quer usar alguém, Senhor, olha aqui, eu, e aí o Senhor pega essas pessoas. Aí tudo depende dessa direção, filho. Tem que ter direção, olho aberto, certo? Pega tudo isso, ó, tudo isso que está tirando a sua, esse jogo, vai falar, gente? Jogo de videogame que está tirando você do foco, né? Rede social que está tirando você do foco, filme que está tirando você do foco, série que está tirando você do foco, passando tempo fazendo coisas daqui, coisas dali, que não faz sentido, que não vai te levar para frente. Amigos muitas das vezes que não te levam para frente. Coloca isso tudo numa lista de Corbeil, na pubela, joga na lixeira isso aí, irmão, e ó, começa a caminhar em direção ao propósito de Deus para a sua vida. Começa a dizer, esse ano tem foco, não vai vir de mão beijada, meu filho. Você quer documento? Não vai vir de mão beijada, você tem que dar entrada, certo? Você quer ser um empresário? Tem que começar a trabalhar isso na sua mente, começar a estudar isso na sua mente. Você quer crescer? Tem que trabalhar, tem que pensar, tem que planejar, tem que ir além, certo? Isso vai fazer de você uma pessoa melhor. O problema é que nós às vezes queremos resultados, mas não queremos mudança. A gente quer que venha a nós, né? Por isso que as pessoas jogam na loteria. A loteria é um sinal disso aí. A pessoa joga. Por que a pessoa joga na loteria? Porque ela fala assim, eu quero o resultado, né? Sem esforço. Só, ó, coloco lá 2 euros e quero ganhar 2 bilhões de euros, certo? Resultado sem esforço. Agora, se você, irmão, se você fala assim, não, pastor, eu vou ser o... Eu acho lindo isso aí, porque as pessoas que fizeram, decidiram assim, pastor, eu vou ser o ganhador de almas que esse país precisa. Pronto, irmão. Pronto. Se você falar isso aí em oração na sua casa, o céu já começa a se mover, já não dá. É assim, de vez em quando alguém decide e fala assim, não, eu a partir de hoje vou ser o melhor ministro de louvor que existe na França agora. Vai ser, em nome de Jesus vai ser. Vai estudar, vai trabalhar, vai aprender e vai conquistar, em nome de Jesus. Porque quem tenta, irmão, quem procura acha, amém? Quem procura acha, mas olha, às vezes está dentro de você, essa força está dentro de você, mas está presa em prisões, do tipo assim,
você tem tudo para dar certo, mas você está esperando alguma coisa. E é hoje então. Está esperando um empurrãozinho? Irmão, hoje eu vou empurrar você com o pé assim, ó. Certo? Se é um empurrãozinho, deixa comigo, amém? Vou dar um empurrãozinho para você ir, em nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor está precisando de pessoas assim, amém? É a melhor maneira de você vencer o pecado, sabe o que é? É você ir em direção ao foco. O foco liberta a gente, irmão. É coisa maravilhosa. A pessoa acorda de manhã falando assim: meu Deus, eu vou conquistar. Meu Deus, eu vou alcançar. E os resultados vão deixando você cada vez mais animado. Anima você, anima sua esposa, anima os seus filhos, anima os seus parentes. É assim ou não é? Às vezes o irmão da gente, ou a irmã, né, vê assim: poxa, está crescendo, hein? O que ele faz? Ele fala: quer saber de uma coisa? Vamos ver quem vai crescer mais, né? Aqui na igreja vai ter esse negócio, em nome de Jesus. É uma competição sadia. Existe competição sadia. Competição sadia, o que é isso, pastor? Competição sadia, tipo assim: ele está crescendo, eu vou crescer junto com ele. Não vai ser só você, não, eu vou também, amém? Aí, irmão, o pastor vai só abençoando, amém? Pastor, esse mês eu vou crescer. Vem cá, meu filho, a gente ora. Preciso de um empurrãozinho, pastor, toma 2, né? Preciso de uma palavra, toma 2 palavras. Por quê, queridos? O Senhor já fez, amém? Deus já te deu essa direção, ela já pertence a você, certo? Então existe uma importância muito grande. Para terminar, quando Davi estava, ele tomou um susto, né? Chegou na casa dele e ele não tinha, como é que eu vou dizer, não tinha deixado vigia o suficiente. E então vieram os amalequitas, levaram as suas esposas, levaram tudo que ele tinha, incendiaram o acampamento dele. Ou seja, ele tomou aquele susto, né? Chegou lá, só estava as cinzas. E além do mais, os soldados queriam matar ele, porque falaram assim: olha, você que mandou a gente para a guerra e a gente perdeu tudo, né? Os soldados estavam bravos com ele. E o que ele fez? Foi buscar a direção de Deus. Ele falou com Deus: Senhor, é para eu perseguir os amalequitas? Observe bem, era a família dele que estava lá. Senhor, o Senhor vai me dar vitória se eu perseguir os amalequitas? E Deus falou com ele assim: olha, reúne as suas forças e vai atrás dos amalequitas. Olha aí, irmão, talvez tenha uma pessoa aqui desanimada assim, certo? Que a vida dele está na cinza, né? Perdeu tudo, e aí é só você buscar a direção de Deus. E Deus vai mostrar para você onde é que estão os amalequitas. Amém? Aí, queridos, olha só, Davi perseguiu os amalequitas, andou por horas, correu por horas, até ele alcançar aquilo que lhe pertencia. E olha para você ver que coisa linda. Ele foi lá, venceu seu inimigo, resgatou tudo aquilo que ele tinha e trouxe de volta. Sabe por que ele conseguiu? Porque ele tinha uma direção. E sabe por que você vai conseguir esse ano também? Porque você está recebendo de Deus uma direção. Pastor, o que é para eu fazer esse ano? Eu não sei. Para onde que eu vou esse ano, pastor? Não sei. Eu não sei. Eu tenho a minha. Amém? Tenho a minha. Se você perguntar para mim assim: pastor, de janeiro até dezembro, está tudo já mais ou menos calculado. Amém? Dezembro já vai ser assim, assim, assim. Está tudo calculado já. Porque eu quero chegar. Amém, irmãos? Eu quero chegar lá, amém? Glória a Deus. Assim faça você. Não, pastor, deixa passar. Não, vai passar o inverno. Depois do inverno, não. A primavera começa no inverno. Você está no inverno preparando para a primavera. Amém? Na primavera você está preparando para o verão. No verão você está preparando para o outono. Amém? E quantas pessoas estão lá desesperadas, você está preparado. Amém? Porque você tem uma direção. Glória a Deus. Fica de pé, por favor. Você que está animado, amém? Glória a Deus. Está animado porque tem uma direção. Glória a Deus. Quando a gente decide, amém? Esse menino está tocando teclado porque um dia ele decidiu tocar teclado. Quando foi, Davi? A pastora Maiara ministra assim, que ela ministra aí, bonito, porque um dia ela decidiu. Ela decidiu.
quero ser ministro, amém? Eu quero ser um ministro do Senhor. Ela ouviu a voz do Senhor e foco. Amém, irmãos? Glória a Deus. O sucesso começa com uma boa direção. Se você começar a olhar para o seu alvo, para o alvo que o Senhor te deu, você vai conquistar ele. Amém? Põe sua mão no peito assim. Diga assim: Deus, eu não vou viver desanimado. Os meus olhos estão abertos. Eu estou vendo a direção do Senhor. Diga em nome de Jesus: eu declaro a minha vida transformada, porque a tua presença, a tua palavra hoje está abrindo os meus olhos para eu poder viver os planos do Senhor com intensidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá um aplauso bem forte para o Senhor.